Teve uma pesquisa feita em 1978 que os estudiosos falaram sobre a adaptação hedônica. O que é isso, né? Do hedonismo vem do grego do prazer. Então, nessa pesquisa que fizeram os cientistas, os estudiosos descobriram que aquele prazer que nós sentimos em situações tanto de muito prazer ou de muito desprazer, né? De muita alegria ou de muita tristeza, elas são passageiras. Então, eles fizeram uma pesquisa que as pessoas que haviam ganho na loteria, então elas tinham uma felicidade, uma alegria extasiante e nos primeiros dias, mas depois, mesmo com o prêmio da loteria, depois voltava ao estado normal. Então aquela felicidade era passageira, aquela alegria era passageira. Então a gente voltava ao nosso estado anterior. Então era como se fosse uma onda. Nós tivemos um pico de alegria e depois a gente voltava ao nosso estado normal. E esse mesmo estudo dizia de pessoas que sofreram acidentes e ficaram paraplégicas, né, paralíticas. E dizia que essas pessoas passavam por uma tristeza muito grande. Então, uma onda que caía muito em relação à questão emocional, mas depois essa onda retornava ao estado anterior. E nessa pesquisa diziam que, às vezes, as pessoas que tinham sofrido um acidente conseguiam responder melhor do que as pessoas que ganharam na loteria. E aí eu vou dar minha opinião, eu não cheguei a ler todo esse estudo, mas vou dar minha opinião como cristão, né? Eu acredito que quando a gente passa por uma situação de quase morte, né? Um acidente grave, em que a gente perde os movimentos da perna, ou algo que a gente fica numa experiência de quase morte, naquele primeiro momento, muitos de nós nos questionamos, mas quem tem fé no coração consegue nutrir o sentimento de gratidão. Olha, eu poderia estar morto, mas Deus me livrou, né? Então, existe as pessoas que passam uma situação de quase morte, conseguem depois, quando conseguem interiorizar através da fé essa situação, elas carregam a gratidão pelo livramento que passaram. Ou seja, apesar dos pesares, né, estamos vivos, passamos por essa situação e podemos prosseguir. Diferentemente de um prazer gerado por uma questão material, unicamente material, ganhei muito dinheiro, né? Então, esse estudo científico comprovou que esses momentos não nos tornam felizes, né? São momentos de alegria ou de muita tristeza, mas existe uma adaptação no nosso cérebro, na nossa alma, né? Quando a gente fala de espiritismo, nosso espírito, para que a gente retorne a esse equilíbrio. Isso é uma grande verdade. A gente pode passar por momentos muito especiais, mas dias após a gente retorna ao nosso estado geral, né? Aquele estado normal de ânimo que nós carregamos. Eu queria trazer uma frase de Walter Rizzo que diz o seguinte, ó, muito interessante. Se o amor fosse uma árvore, as raízes seriam o amor próprio. Olha que interessante. Se o amor fosse uma árvore, as raízes seriam o amor próprio. Quanto mais você se ama, mais frutos o seu amor dará aos demais, e mais sustentável será ao longo do tempo. Então, o auto-amor são as raízes da nossa árvore da vida. Então, eu não consigo dar frutos ao próximo se eu não tenho raízes, porque minha árvore, na primeira tempestade, ela vai quebrar, né? Ela vai ceder, ela vai cair rente ao solo. Então, se minhas raízes estão bem fixadas no solo, estão firmes, o caule, né, e o tronco e toda a frutificação vai conseguir, por mais que pese, as raízes vão sustentá-la. E é isso quando a gente fala sobre o amor próprio, né? O auto-amor,
a autoestima. Então, a autoestima e o autoamor não é nós cuidarmos só de nós, né? O autoamor é assim, olha, eu também, né? Eu amo o próximo, mas a mim também. Então, quando eu vou fazer uma escolha, um relacionamento, eu preciso pesar o equilíbrio. Eu gosto da pessoa, mas ela também precisa gostar de mim. Ela também precisa me respeitar. Eu dou respeito a ela, mas ela me respeita. Então, essa é a lei de afinidade. Então, quando nós não temos auto-amor, nós, nós nos doamos completamente, sem esperar que o outro possa partir dele esse mesmo respeito. Por isso que Jesus falava assim: olha, aos discípulos, quando vocês forem pregar o evangelho, deem a vossa paz. Na casa que vocês estiverem, se a paz retornar para vocês, vocês fiquem. Se não retornar, bata a poeira da sandália e siga em frente. Então, o próprio Jesus nos ensinou que nós não podemos violentar consciências.